Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Salmo 8. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de Nossa Senhora de Lourdes, que remonta ao ano de 1858, quando uma jovem camponesa chamada Bernadette Soubirous, de 14 anos, teve uma série de visões de uma mulher que ela descreveu como uma senhora mais brilhante que o sol. Nas grutas de Massibelle, em Lourdes, no sul da França. E a aparição de Nossa Senhora remonta e aponta para a própria figura de Cristo. E a figura de Cristo nos remete à nossa salvação, a uma nova vida e à nova criação. Na primeira leitura de hoje, em Gênesis capítulo 1, dos versículos 20 ao 28, e depois dos versículos 2 ao 4, estamos ainda no contexto da criação. Jesus recria a humanidade, apontando para a nova vida, e também refletir sobre Gênesis traz a dimensão de refletir sobre a criação do mundo. E como veremos na leitura de hoje, Deus continua o processo de criação, agora criando os seres vivos, os animais e finalmente o ser humano. Aqui Deus cria os seres vivos que habitam as águas e o céu. Ele cria os animais marinhos e as aves, estabelecendo uma bênção sobre eles, incentivando-os a multiplicar e encher o céu e os mares. Isso reflete a ordem da criação, onde cada categoria de seres vivos é criada por Deus com um propósito. A multiplicação e o encher da terra, dos mares e do céu demonstram a abundância da criação e o plano divino de continuidade da vida. A ênfase na criação dos seres vivos, segundo as suas espécies, indica a diversidade dentro da criação, que é intencional e ordenada por Deus. Deus cria os animais terrestres, os animais domésticos e, finalmente, cria o ser humano, à sua imagem e semelhança. E o ser humano é criado para governar sobre as outras criaturas da terra, mar e céu. Além disso, Deus os abençoa, incluindo-os da tarefa de serem férteis, multiplicarem-se e dominarem a terra. Deus também providencia alimentação para todos os seres vivos, estabelecendo harmonia entre a criação. E nesse sentido, ao olharmos para a ordem da criação, toda a dimensão daquilo que Deus quer para a vida na terra, percebemos exatamente a harmonia, a ordem, uma governança onde tudo tem o seu sentido. E podemos refletir sobre a soberania de Deus, a dignidade humana quando o ser humano é criado à imagem de Deus, cuidado e responsabilidade com a criação, descanso e santidade do tempo. Isso paralelo a tudo aquilo que Jesus faz, traz o sentido de nova ordem, de novo sentido para a própria vida. Veremos que no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 7, dos versículos 1 ao 13, relata um confronto entre Jesus e os fariseus e mestres da lei, que criticavam seus discípulos por não seguir as tradições judaicas, especialmente as relativas à pureza
ritual. O que eles apontam de que era preciso toda uma purificação externa, purificação dos corpos, dos jarros e das vasilhas de bronze. Jesus não desqualifica a necessidade de purificação, mas ele aponta que certa preocupação, se não houver um sentido, então perde-se toda a eficácia de uma observação. E ao invés de tornar aquela preocupação uma preocupação legítima e pura, acaba sendo hipócrita. A crítica aqui não é necessariamente sobre higiene, mas sobre a observância de um ritual religioso. E Jesus cita o profeta Isaías no capítulo 29, versículo 13, para denunciar a hipocrisia dos fariseus. Eles estavam mais preocupados em seguir tradições humanas e observar rituais externos do que em verdade viver os mandamentos de Deus, como amor ao próximo, respeito à autoridade divina. E Jesus chama a atenção para o fato de que eles estavam tentando parecer justos e religiosos externamente, mas seus corações estavam distantes de Deus. Além disso, Jesus destaca um exemplo específico de como a tradição humana, a prática de Corban, que significava dedicar algo a Deus para que não fosse usado para ajudar os pais, anulava o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. Isso é um exemplo claro de como as tradições humanas podem distorcer e até mesmo violar os mandamentos divinos. Vejamos que o termo Corban refere-se a algo que foi consagrado a Deus e, portanto, não poderia ser usado para outra coisa, como ajudar financeiramente os pais. A tradição dizia que algo dedicado a Deus não poderia ser usado para qualquer outro fim, mas os líderes religiosos da época permitiam que isso fosse manipulado para que os filhos não precisassem cuidar de seus pais, se tivessem dedicado bens a Deus. E Jesus critica essa prática porque ela violava um mandamento claro, que é honrar pai e mãe, e fazia isso em nome de uma tradição. Ou seja, uma hipocrisia religiosa. Muitas vezes há uma maior preocupação em algo externo ao rito do que a vida do próprio rito, do que a vida do próprio sentido de uma prática que deve nos aproximar de Deus. E nos aproximando de Deus, certamente nos aproxima do próximo. Nesse sentido, no Evangelho de Marcos hoje reflete sobre questões profundas relacionadas à ética cristã. E Jesus nos mostra que a pureza e a impureza não estão ligadas aos sinais externos, como compreendiam os judeus, mas ao interior de cada pessoa. Nesse sentido, a dimensão da criação nos remete a uma reflexão sobre quem somos. Da mesma forma, uma lei de pureza, refletir sobre a pureza ou a necessidade de purificação é refletir sobre o que estamos fazendo de nossas vidas, naquilo que passa pelo nosso interior, naquilo que passa pelo nosso caráter. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.